Muito bem, nós vamos aí à segunda mensagem. Irmão Jânio, ele vai chegar. O pastor Zé Tomás, nós não escalamos ele para hoje, porque ele vai ficar aí um tempão com a gente, aí a gente vai aproveitar mesmo, né? Mas o irmão Jânio aí, ele vai estar indo embora hoje, após a escola dominical, né, para Birigui. Os irmãos também estejam orando pela viagem dele também de retorno. Bom dia a todos. É um prazer, amados, e uma alegria muito grande reencontrá-los. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos têm um lugar especial no meu coração, né? Eu amo a cada um dos amados, sinto muita falta dos irmãos. Depois que o tempo passa, eu falo que a saudade aumenta. Não é que diminui, a saudade, ela aumenta. E eu peço aos amados, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, para que esteja orando por nós, por mim e a minha esposa Michele, pelo JJ que está a caminho, né? Eu digo que é o Janailton Júnior, né? A gente não sabe o que é ainda, mas eu acho que vai ser o JJ, o Janailton Júnior. Esteja orando por nós, para que Deus nos dê sabedoria para ensinar nos teus caminhos e que Ele possa estar salvando também no tempo oportuno. Amados, nesta manhã, nós vamos ser bem breves, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1, e pode permanecer com elas abertas. Nós vamos ler o versículo 16. Muita gente não concorda com esse nome, né? Mas eu penso que vai ser esse nome mesmo. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também ao grego. Vamos ter a palavra de oração novamente? Pai, somos gratos a Ti por esse momento. E eu lhe peço que o Senhor, nesse momento, possa me usar. Faz de mim um instrumento nas Tuas mãos. Coloca as palavras certas na minha boca. Por favor, me usa. E que juntos, ó Pai, possamos sair daqui com a certeza que o Senhor falou também aos nossos corações. Sê com as nossas vidas. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, se podeis assentar. Nós vamos meditar bem rapidamente sobre o tema, o Evangelho. Nós, nesse versículo que lemos, nós vamos ver pelo menos 3 grupos de pessoas dentro do Evangelho. Eu quero que nós pensamos nessa manhã em qual desses grupos nós nos identificamos e qual desses grupos nós pertencemos. O primeiro grupo que nós vamos ver dentro do Evangelho, e para nós entendermos o que é o Evangelho, nós precisamos ver o que Paulo disse aos Coríntios, o que é o Evangelho. 1 Coríntios 15, ele diz, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Mas o primeiro grupo que nós vamos ver nessa manhã, é o grupo dos que têm vergonha do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas têm vergonha de anunciar este Evangelho. Por conta disso, começa a acrescentar coisas que não existem no Evangelho. Começa a acrescentar tantas coisas que hoje é pregado um Evangelho por aí, que nem podemos chamar de Evangelho, é como se fosse uma mercadoria de supermercado. Está ali de acordo com o gosto do cliente, do jeito que a pessoa quiser, ela leva para casa. E não é bem assim, amados. Nós devemos pregar o Evangelho genuíno, que a palavra de Deus
nos ensina, o evangelho que nos salvou, um evangelho que traz mudança de vidas. Hoje nós temos um evangelho que ele não traz mudança de vida. A pessoa, ela prega um evangelho que não traz mudança, que não mostra Jesus Cristo. É um evangelho sem Cristo. E é totalmente fora da palavra de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, fazem parte desse grupo. Têm vergonha da simplicidade do evangelho. O evangelho que mais me encanta é que ele é tão simples que um doutor entende e um matuto também entende. Um analfabeto entende o evangelho. Alguém que tem mestrado, doutorado, também entende o evangelho. Então nós não devemos mudar o evangelho, amém? Nós devemos pregar como ele é. Nós não podemos nem diminuir, nem acrescentar. É pregar o que é, amados. Não está em nós o poder para salvar ninguém, nem nas nossas palavras, mas nós devemos anunciar o evangelho como ele é, e não ter vergonha do que é o evangelho. Ele é simples, mas ele pode salvar qualquer pessoa. Amém? E o segundo grupo que nós vamos ver, esse é um grupo que me dá tristeza. Nós temos um grupo, é os que têm vergonha do evangelho. Mas nós temos um grupo que é vergonha para o evangelho. Esse segundo grupo me dá tristeza porque muitas pessoas, infelizmente, são motivo de vergonha para o evangelho. Eu acredito que nós falamos de Jesus Cristo de duas maneiras: com a nossa boca e com a nossa vida. Amém? Não adianta a gente falar uma coisa e viver totalmente diferente. Né? As pessoas, elas querem ouvir o evangelho, mas elas também precisam ver o evangelho em nossas vidas. E o que mais me dá tristeza é quando você vê que algumas pessoas, elas envergonham o evangelho de Cristo pela sua maneira de viver. Você olha, você não vê diferença nenhuma para o mundo, amados. E isso que me dá tristeza. Alguém que era para ser o sal e a luz do mundo, vive igual. Pela sua maneira de falar, pelas músicas que ouve, pelo comportamento. Caráter todos devem ter, mas o cristão ainda mais. Então, quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas, e até para nós mesmos, e não vemos diferença do mundo, causa tristeza. E as pessoas, elas notam isso, irmãos. As pessoas, elas notam. As pessoas, elas sabem que a gente vai para a igreja. As pessoas, elas sabem, os vizinhos sabem, às vezes não comentam conosco, mas eles percebem. E agora imagina esses mesmos vizinhos vendo em nós algumas coisas igual ao mundo. Dá tristeza. E como nós vamos falar de Cristo para essas pessoas depois, se nós fazemos as mesmas coisas que o mundo faz? Como nós vamos viver para Deus fazendo as mesmas coisas que o povo lá fora faz? Eu acredito que o salvo ele tem que viver diferente. Nós devemos cumprir com o nosso papel de cristão, que é viver uma vida diferente aqui nesse mundo. Ah, mas você é cafona, você usa roupa social. O que tem? As músicas que você escuta, também não tem problema nenhum, amados.
Não tem problema nenhum. Eu nunca fui de importar com isso. Então, para mim, se falando ou não falando, vai dar na mesma coisa. Porque o meu objetivo é servir a Deus e não as pessoas aí fora. Mas as pessoas aí fora têm que ver Cristo em minha vida. Tem que olhar em nós, amados, e ver que nós somos diferentes. Pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa firmeza em Deus, pela nossa confiança em Deus. E quando nós vivemos diferente, as pessoas também percebem. Elas não só percebem quando nós estamos fazendo errado, mas também elas percebem quando nós estamos fazendo o que é certo. Se tem um problema, quem elas procuram? A gente. Não é assim? Está passando por alguma dificuldade, pede oração, quer conversar contigo, quer ouvir um conselho, mas para isso nós precisamos viver diferente e não ser motivo de vergonha para o Evangelho, que é uma das coisas mais tristes que tem, é você entregar um folheto para a pessoa, é da igreja de fulano de tal, aí começa. Isso é como se desse uma facada na gente. Então nós precisamos tomar cuidado para não fazermos parte desse grupo, que é um grupo perigoso e que não agrada a Deus de forma nenhuma. Deus quer que nós possamos viver aqui para Ele e de uma forma que o agrade, amados. Não é viver de qualquer jeito, não. Aí fora nós estamos vivendo num mundo que há uma perca total dos valores éticos, dos valores morais, dos valores espirituais. Mas nós que conhecemos a verdade, precisamos viver de uma forma correta. Amém? Porque a melhor forma de mostrar para esse mundo o erro é nós vivermos de forma correta. A Casa da Moeda, lá no Rio de Janeiro, onde se fabrica as notas, tem algo interessante. Eu estava vendo como que é, e lá trabalha um monte de perito, e eles começam a examinar as cédulas, olhando a textura, as marcas que ela tem, tudo. E quando perguntaram para eles por que eles estudam aquelas notas verdadeiras, ele diz, para quando houver a falsa, a gente também saber discernir. E nós que conhecemos o que é verdadeiro, amados, a melhor forma de combater a mentira é com a verdade. E a melhor forma de nós mostrarmos para esse mundo o erro é nós vivermos de forma correta. Amém? E o terceiro grupo, que eu imagino que é o grupo que todos nós fazemos parte, é o grupo dos que não têm vergonha do Evangelho. Amém? Não tem vergonha de um Evangelho simples. Não tem vergonha de um Evangelho que modifica as vidas. Não modifica as vidas de uma maneira exterior apenas. Um Evangelho que modifica de dentro para fora, que mexe com todo o nosso ser. Não é só os comportamentos, mas também aquele Evangelho que penetrou no mais profundo dos nossos corações e mudou tudo. Aquele coração duro mudou. Aquele coração que não tinha compaixão também mudou. Esse é o grupo que nós devemos fazer parte, dos que não têm vergonha do que Cristo fez por nós. E não ser motivo de vergonha para Ele. Esse grupo, amados, ele é maravilhoso, porque não ter vergonha do que Cristo fez por nós é necessário. Não ter vergonha, não se envergonhar do que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Não se envergonhar porque Ele nos salvou e que quer que nós vivamos nessa terra para Ele. Nós não devemos ter vergonha. Nós somos salvos. Vergonha de quê? Se Jesus Cristo fez tudo por nós, que Deus possa nos ajudar. E nós concluímos e acreditamos que nós não devemos pertencer ao grupo dos que têm vergonha do Evangelho,
Nós não devemos pertencer ao grupo dos que são vergonha para o Evangelho, mas nós devemos pertencer ao grupo dos que não têm vergonha do Evangelho. Amém? Que Deus possa nos ajudar. Pastor Misael.